Então, essas são fotos de museu, que eu tive o prazer ou desprazer de ver pessoalmente, mas essas são fotos reais tiradas no local antes delas embarcarem, essa primeira aqui num avião chamado Enola Gay, que foi o avião que despejou a primeira bomba em Hiroshima, né? Então, essa foto aqui é uma foto original, tá ruim, né? E essa daqui é a outra original, que de fato foi a jogada em Nagasaki, que é a Fat Man. Bom, qual que é o resultado, qual que é o final dessa história, além de a gente saber que os aliados ganharam a guerra? O final dessa história é que essa tecnologia que os Estados Unidos desenvolveu deixou os Estados Unidos com liderança absoluta em artefatos explosivos à base de fissão. Então, aqui eu mostro para vocês, logo depois, como vocês vão ver, da explosão dessas bombas, a União Soviética logo depois explodiria a sua, e os Estados Unidos já estavam trabalhando no que chamam de bomba H, e eles resolveram fazer o teste dessa bomba H. A bomba H é uma bomba que tem o estágio inicial, uma bomba de fissão. Então, são todas, sempre a fissão está envolvida nesse tipo de bomba, né? Então, eles fizeram esse teste, devia ser uma ilha muito bonita, era um atol, né? Porque não existe mais, né? Então, vocês veem aqui os tanques de refrigeração da bomba. Então, era um complexo grande, era uma bomba relativamente grande, não era transportável na época, né? E aqui é aquela figura que realmente choca a todos, né? Que é a explosão de uma magnitude muitas vezes maior do que aquelas que explodiram no Japão. Os Estados Unidos são líderes nisso. Aprenderam a fazer e fazem muito bem. Não há país que tenha a liderança como os Estados Unidos têm na produção desses artefatos à base de fissão nuclear. E os principais destaques do projeto alemão eu vou enunciar aqui de uma forma bem simples. Primeiro, tinha que se enriquecer o urânio para obter o urânio 235, né? O método que eles usavam para isso é o que é chamado método de Clusius-Dickel. Eu só vou mostrar aqui para vocês rapidamente, que é basicamente uma câmara onde tinha, por exemplo, hexafluoreto de urânio 238, que é aquele que tem um monte, que a gente quer jogar fora e quer ficar com urânio 235. Então, eles colocavam numa câmara que tem uma diferença de temperatura, e essa diferença de temperatura fazia com que o elemento, o isótopo mais leve, ele subisse mais rápido. E assim a gente coletava o que subia antes, e o mais lento, que seria o hexafluoreto de urânio 238, que é mais pesado, ele demora mais para subir pelo aquecimento térmico. E daí a gente fazia a separação, coleta, repete o sistema e sempre vai coletando os primeiros isótopos que vão chegando em cima. Nunca deu muito certo isso. O problema é a corrosão, por causa que, como a gente usa esse hexafluoreto, vocês já devem ter ouvido que reatores nucleares para fins pacíficos têm um problema de corrosão devido ao hexafluoreto, às vezes. E acontecia muito na separação isotópica aqui. A segunda coisa é que a reação em cadeia, eles achavam que era autossustentável. E eu vou enunciar aqui mais ou menos o princípio que a equipe do Heisenberg assumia. Bom, é claro que a gente precisa do nêutron, né, para difusão, fissão, e a gente precisa de misturar o urânio que a gente tem com moderador de nêutrons, e o reator, a princípio, eles achavam que era um autoestável, ou seja, quando a gente começa a fissionar, o reator, o núcleo do reator começa a esquentar, mas quando começa a esquentar, naturalmente as partículas começam a se afastar. Se elas se afastam, o livre caminho médio do nêutron começa a crescer muito, fica muito distante, demora para ele fazer a fissão e o reator se desligaria sozinho. Essa é a ideia deles. E o equilíbrio é alcançado. Por sorte, em todos os experimentos deles, eles nunca atingiram criticalidade no reator, porque se eles tivessem atingido a criticalidade, ninguém ia estar vivo depois da criticalidade, porque aí você não tem como conter o reator. Então, é uma premissa muito perigosa que eles estavam assumindo na época, né? Que o reator ele é autocontrolável e, na verdade, todos nós sabemos que não é, né? Pois é, a história teria terminado aqui se não houvesse a famosa controvérsia. E a controvérsia é que ele foi... Existem vários livros publicados onde colocam ele como o herói. E por que ele era colocado como herói? Primeiro, ele mesmo dizendo que ele, para um colega... logo depois que eles foram presos, né, dizendo que não, ele estava contente, que ele nunca trabalhou, nunca na cabeça dele passou a ideia de se fazer uma bomba, e sim fazer pesquisa pacífica sobre reatores nucleares para usos pacíficos. E existem vários livros, 3 em particular que são bem famosos, que eu estou cotando aqui os autores desses livros. Um deles fala exatamente isso. Ele desviou propositalmente o projeto alemão
por razões morais, uma vez que os cientistas alemães tinham conhecimento avançado da física da bomba atômica. O que esse autor sugere é exatamente isso, que eles sabiam fazer a bomba atômica, ele tinha o conhecimento, ele sabia o que deveria ser feito, mas ele não fez por princípio. Um outro autor, que eu vou ler para vocês também, vocês não devem estar enxergando, diz textualmente que o Heisenberg manteve a bomba longe do Hitler. Então, nesse tipo de visão, ele era visto como um herói mesmo. Foi ele que conseguiu que a Segunda Guerra parasse do jeito que parou e não permitiu que o Hitler tivesse a bomba. Mas será que realmente esses autores sugerem, toda hora que eles sabiam fazer, mas não fizeram por princípio? Será que eles realmente estavam perto da bomba? É difícil acreditar, não precisa ser um físico nuclear, acreditar que aquele experimento primeiro que eu descrevi para vocês pudesse de alguma forma explodir com uma bomba atômica. É difícil acreditar que ele acreditava nisso. Mas tem autores que falam, não, aquilo já era o precursor da bomba atômica, iam colocar num míssil, provavelmente naqueles foguetes V2, e daí ia dar certo. Mas olha, não tem nenhum fundamento que, como eu falei, talvez um pouco mais de experiência, que leve alguém a crer que isso poderia um dia explodir da forma que uma bomba atômica deveria explodir.